Tenta imaginar o seguinte, qual seria o seu Brasil ideal? Para mim, parece um Brasil muito distante. E os melhores jovens do Brasil estão comigo. A minha pergunta para você é, quando você vai dar o seu primeiro passo? Fala galera, eu sou o Arthur e esse aqui é o Voraz, trazendo os melhores cortes do Missão para quem quer entender e acompanhar esse movimento, que com certeza vai mudar o Brasil. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e tamo junto. E eu vou conversar com ele, o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos. Seja muito bem-vindo aqui na VTV SBT. Uma honra estar aqui com vocês. Ótima apresentação, fico muito feliz. Renan, eu quero falar sobre essas ideias que você tem. Eu acho que o Brasil merece ouvir, sim, como eu já disse aqui para o Renan. Quando ele chegou aqui, eu vejo o brasileiro, o eleitor brasileiro, eu não sei se você concorda comigo, mas é um eleitor que está descrente da política e muitas vezes não gosta do candidato, mas vota no candidato não gostando para o outro não entrar. Eu acho isso um absurdo. Sim. Eu acho que a gente tem que quebrar esse sistema, a gente tem que ouvir novas propostas, novos candidatos, sim, e dar novas oportunidades para mudar o sistema que, no meu ver, eu fico triste. Eu fico triste. Deveria ser um ato de felicidade a gente acordar num domingo e votar, mas eu vou falar que nas últimas eleições eu fui votar triste. Eu também. Como se fosse um voto de protesto, vamos dizer assim. Eu também. E acho que os dois candidatos estavam mais interessados em encher o bolso de dinheiro e não apresentar nenhuma proposta para o Brasil. Basta ver o seguinte, no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, os dois ficaram brigando igual duas crianças no debate. Pareciam dois meninos brigando. Era patético, só que eram dois senhores com mais de 70 anos. Como é que dois homens com mais de 70 anos se comportavam igual duas crianças idiotas? E aí, né, o que acontece? Quando você tem dois idiotas disputando uma eleição para presidente, e aí eles são colocados diante de adultos na esfera global, por exemplo, eles vão enfrentar o Modi, que é lá da Índia, o Donald Trump, ou qualquer grande líder do mundo, eles parecem bobos. Tanto que o Xi Jinping tratou o Lula como um bobo durante todos esses tempos. O Trump tratou o Bolsonaro também como um bobo, porque nós somos bobos. A gente elege um bobo, e aí o bobo vai governar como um bobo. Nós pagamos um mico gigantesco internacional com as opiniões do Lula recentemente. Então, tá na hora do Brasil parar de de não se levar a sério, achar que é apenas eu sou muito engraçado, tô aqui para disputar. Ou deixa as coisas como estão. Exato. Eu tô cansado, vai ser assim, não vai resolver nada. Eu tenho essa impressão do povo brasileiro. É isso. E vira um desleixo. E aí, quando você não liga para nada e você não espera nada de si, você também não tem muitas ambições. Então, o brasileiro, ele perdeu a vontade, por exemplo, de, eu quero viver num bairro melhor. Eu quero passar um projeto de lei que resolva a parte de segurança pública. O brasileiro cansou. Ontem passou uns projetos mais importantes do Brasil envolvendo aumento de pena para furto, roubo e receptação. Imagina, se roubarem o teu celular na rua, a pessoa vai solta no mesmo dia. Agora não. Com essa lei que passou, as penas aumentaram bastante. Só que as pessoas nem estão comentando isso, porque as pessoas meio que desistiram de melhorar o Brasil. As pessoas estão preocupadas, eu volto a repetir, em torcer pelo político A, B ou C. Pois bem, o político A, B ou C, que são esses que estão disputando o poder aí, eles são políticos velhos, muito velhos, com ideias muito velhas, e as ideias estão tão velhas que eles nem lembram mais delas. Por isso que a proposta, e eu vou dar um nome para eles, do Lula contra o Flávio Bolsonaro pelo menos eu não sou ele. E a do Flávio Bolsonaro contra o Lula, pelo menos eu não sou ele. E aí acontece o que você descreveu, que eles tentam pedir para você votar no menos pior. Dá para não votar no menos pior, dá para ter uma eleição que você vote no melhor. E Renan, ainda falando sobre esse projeto de lei, sobre a pena ficar mais grave, acontece um outro problema, o Poder Judiciário. Sim. Que está indiscreto também. Total. Então, de repente, a pessoa vai presa porque realmente roubou o celular, o sistema carcerário é frágil aqui no Brasil e o judiciário piorou. A pessoa, roubou um celular, cumpre lá a pena, tal, vai solto e está roubando de novo. Então, assim, é um sistema que tem que ser mudado no geral. Sim. E você está com essa coragem? Mas precisa ter. Olha só, o que eu proponho sobre todos esses assuntos. A gente pode falar de imposto, de roubalheira, de crime. Tenta imaginar o seguinte, qual seria o seu Brasil ideal? Vamos tentar imaginar como é que seria um país sério daqui 30 anos. É um país que estaria sentando numa mesa como essa, com as maiores nações do mundo. Estaria o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Índia e do Brasil. O Brasil teria que ser um país importante. Tem tamanho, tem território, tem população para isso. É um Brasil que não tem mais favela. É um absurdo a gente ver um país que as pessoas moram em favelas. É um país que não tem mais crime organizado.
é um país que as pessoas estão todas trabalhando. E não hoje com metade do país recebendo algum tipo de auxílio e a outra metade ralando e pagando imposto. É um país em que as ruas são limpas, em que as casas não precisam ter muros, porque não vai ter ladrão tentando invadir a casa. É uma rua em que você não precisa botar insufilme no seu carro, porque ninguém vai roubar a tua bolsa dentro do Seria carro. um Brasil perfeito. E Não é você nem acha perfeito. que é possível? É que não é um Brasil perfeito, Mas é um você país acha que normal. é possível isso? É Normal. É. Porque quando você me pergunta assim, Marielle, qual um Brasil perfeito? Sem fome, com educação, com uma saúde digna, com moradia. Sim. Não morar numa favela, por exemplo, com segurança, a gente poder sair sem medo na rua. Para mim, parece um Brasil muito distante. Exato. Que pena, que triste. E você sabe o que é mais assustador? Só que seria o básico. Seria o básico o Sim, Brasil ser assim. Sim. Agora, reparou que a gente não consegue sonhar no básico. O básico parece assim, nossa, que maluquice. Tá distante. Tá distante. Só que se você pegar um avião agora e for pro Chile, pro Uruguai ou pra Argentina, 3 países que têm seus problemas, suas dificuldades, adivinha, é praticamente assim que a gente escreveu. No Chile não tem favela. No Chile há um pouco de pobreza, mas é muito maior do que no Brasil. Não tem esses assaltos que a gente tem. O Chile é um país de terceiro mundo, assim como o Brasil, e se resolveu. Países na África estão se resolvendo. Ruanda, que era um país que nos anos 90 a gente só falava guerra civil, epidemia de doenças das mais diversas. Pois bem, Ruanda resolveu o problema dela. Ruanda, você vai para Kigali, capital da Ruanda, ela é mais limpa que as capitais brasileiras. Se Ruanda está se resolvendo, se o Vietnã, que a gente fazia piada da guerra, se resolveu, por que o Brasil não consegue? É que a elite política do Brasil, ela consegue ser pior que a elite política do Vietnã ou de Ruanda. E a gente perdeu a vontade política de resolver. Então, a gente tem que voltar a ter ambição. A minha ambição tem que ser muito grande. A minha ambição é, o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo até o final desse século. E para fazer isso, eu vou ter que tornar o Brasil um país economicamente forte, com marcas famosas mundo afora. Se eu perguntar para um gringo qual é a marca brasileira, no máximo alguém vai falar Havaianos. Talvez vai falar Havaianas. Ninguém vai falar outras marcas. Por que a gente não tem marca de roupa, marca de comida, marca de eletrônicos brasileira fazendo sucesso lá fora? A gente precisa. Um país sério tem que ter. Sim. Por que a gente... os gringos hoje não têm respeito pelo Brasil porque o Brasil não tem armas para se defender. Se os Estados Unidos quiser derrubar o governo brasileiro, igual ele derrubou o da Venezuela ou do Irã, ele derruba a gente num estalo de dedo. Hoje, o Comando Vermelho controla áreas inteiras do território brasileiro. Então, nós somos fracos. Nós somos um país fraco, que não consegue se proteger de fora nem de dentro. Nós somos um país que não consegue pagar as próprias contas. Está todo endividado, a dívida está aumentando e a gente só gasta com besteira. Nós somos um país com desigualdade regional bizarra. As pessoas no Nordeste estão muito pobres. As pessoas no Norte estão migrando para o Sul. Como resolver isso? Então, se você olhar o Brasil ideal para 2030, eu penso assim, bom, para daqui 30 anos, desculpa, para 2056, vamos pensar, o que eu vou fazer daqui até 2056 para entregar esse país? E foi o que nós fizemos com o nosso partido. A gente montou um partido com um plano, chama Livro Amarelo, e aí montamos um plano de ação para o Brasil ser esse país que a gente quer até 2036. Já tem esses planos? Já tem. São 6 livros que nós montamos, e nós vendemos esse livro para as pessoas compraram esse livro, e com o dinheiro da venda do livro a gente montou nosso partido. E o brasileiro tem que ler, né? Tem que ler mais, inclusive, porque Sim. falta isso, Renan. Sim. Você falou do partido, aliás, eu iria começar a entrevista falando sobre o partido. O partido foi criado recentemente, como você falou, mas vem do movimento criado por você e uma outra pessoa, um outro fundador. O Kim Kataguiri, um deputado. Que é deputado. Que, na época, a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Sim, isso. Nós lideramos as manifestações que derrubaram o governo da Dilma em 2016, a famosa Dilma do PT. O movimento cresce, então. Sim. Naquele momento, você já estava planejando essa trajetória para chegar até aqui, hoje, em 2026, e estar aqui sentado como pré-candidato à presidência? Grande pergunta, hein? Isso é uma pergunta jornalística. Eu nunca... eu sempre imaginei que eu ia mudar o Brasil de alguma maneira. Mas eu não pensava em ser presidente da República para isso. Eu achava que sendo um ativista nas ruas eu ia poder pressionar as pessoas e pressionar as autoridades iam ceder para a pressão popular e ia fazer o certo. Até que um belo dia eu percebi que as pessoas que estavam na rua comigo cobrando os políticos corruptos começaram a se apaixonar pelos próprios políticos corruptos. Então quem estava comigo falando, olha... Dentro do movimento? Não só no movimento, nas ruas. Tá. A gente levou milhões de brasileiros para as ruas pelo Fora Dilma. O que aconteceu? Anos depois, essas mesmas pessoas que saíram comigo nas ruas falaram, eu era contra a corrupção, mas se a corrupção for do Flávio Bolsonaro, eu aceito. Se a corrupção for do Valdemar da Costa Neto, eu aceito. Porque eles não são corruptos. Isso é mentira da esquerda, da imprensa. Não era mentira. Eles são corruptos, objetivamente corruptos. Assim como o petismo é eivado, é cravado de vários corruptos. No fundo, as pessoas que saíram comigo nas ruas
em grande parte, elas estão aceitando o teu ladrão de estimação delas. O sistema. Caiu Sim, no sistema. Caiu no sistema. E aí eu falei, olha, eu só vou poder enfrentar o sistema se eu entrar lá dentro. Então eu preciso de um partido e talvez eu tenha que ser candidato. E foi aí que a gente falou, ok, a gente vai armar essa missão impossível, né, de entrar no sistema, invadir o sistema e fazer o que precisa ser feito. E por isso nós montamos o partido, inclusive o nome do partido é Missão. Missão. Aí cria-se uma missão e a gente sabe que na política, nesse sistema, tem que ter articulação política. Tem. Amigo, políticos que fazem acordos e tudo mais. Qual a resposta que você tem a me dar sobre isso? Sendo que é um partido novo que ainda não tem essas articulações. Bom, quando montamos o partido político, a gente não precisou e nem pediu ajuda dessas pessoas poderosas. A gente foi inteligente e trabalhou muito. Com base nisso, a gente construiu o nosso próprio caminho que deu nossa própria independência. Hoje, para nós lançarmos nossos candidatos, agora a gente não precisa pedir apoio de ninguém. Eu sou pré-candidato a presidente, mas se você perguntar para as lideranças dos outros partidos, eu falo, não, tira esse cara daí. Eles não podem evitar, porque agora nós temos nosso próprio partido. Sim. Então, o sistema meio que vai ter que aceitar que a gente está no jogo. O sistema não queria aceitar, agora ele tem que aceitar. Aceitou. Se nós ganhamos a eleição, e com o discurso que nós temos, vai ser através de um grande movimento que vai convocar as pessoas a enfrentar o crime organizado. Eu quero destruir o crime organizado no Brasil, enfrentar a corrupção no Brasil e tornar o Brasil um país de fato rico. Se a gente fizer essas três coisas, o Brasil se torna um país desenvolvido. Pois bem, eu vou ter um dever de confrontar e convencer o Congresso Nacional a fazer o que é certo. E aí nós vamos usar todos os meios que nós temos à disposição para fazer eles fazerem o certo. Ou o mais próximo possível do certo. Se nós fizermos essas medidas, que é colocar o Brasil em estado de defesa, para entrar nas favelas, tirar o crime organizado de lá, prender e em combate matar as lideranças do crime organizado, eu estou sendo muito direto porque precisa ser dito isso. Se nós passamos uma reforma que mexa nos privilégios que estão no setor público, para você poder diminuir imposto, para que os produtos fiquem mais baratos para as pessoas, e se no final a gente fizer uma grande reforma administrativa, diminuir o número de municípios, fazer uma administração racional do dinheiro público, vai sobrar tanto dinheiro que os juros abaixam, impostos abaixam, e o Brasil começa a crescer. Diminuir o número de municípios? Como assim? Sim. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Sim. Grande parte desses municípios, eles não se sustentam. Vou dar um exemplo. Tem um município que chama Grajaú, que fica no Maranhão. Esse município, ele é muito pequeno, muito pobre. Os índices de desenvolvimento humano, ou seja, a qualidade de vida ali, ela é similar à de um país da África subsaariana. Muito baixa. E quem paga a conta de lá é tudo governo federal. Não existe essa coisa chamada governo federal. Esse dinheiro, no fundo, vem, na verdade, de outras cidades que se pagam. Por exemplo, Campinas. Está em Campinas, o dinheiro sai de Campinas e vai para Grajaú, no Maranhão. O prefeito de Grajaú, do Maranhão, não se importa se a educação melhora, se o saneamento básico melhora, se nada melhora. Ele contratou, na verdade, um show da MC Melody por R$300 mil nessa cidade, paupérrima. A cidade é muito pobre. Para ele, se ele contrata o show da MC Melody, isso tem um efeito político bom porque ele se reelege. E ele não precisa, na verdade, prestar conta para as pessoas se ele entregou um serviço bom. Esse município não deveria existir. Não que eu vou passar um trator no município, mas nós vamos juntar ele com outros municípios ao redor e vamos criar um município só. Vai custar muito menos. Distrito. Como se fosse um distrito. Voltar a ter distritos. Exatamente. Como sempre foi. Exato. E aí, esse distrito muito maior, em vez de a gente ter, por exemplo, 50 vereadores, vai ter 9 vereadores. Vai ter um prefeito, vai ter uma secretaria de educação, uma secretaria de saúde. E o uso desse dinheiro vai ter que ser racionalizado. Ou seja, olha, vai receber o dinheiro, ele tem que ser bem aplicado, senão o prefeito dessa cidade maior, esse distrito, perde os direitos políticos. O que a gente está propondo é, se o prefeito não é um bom prefeito, não adianta a gente achar que a população vai avaliar. Eu falo isso aqui olhando para a câmera. A população, na maior parte dos lugares, não sabe avaliar os políticos. A população, um político vai, oferece R$500 e compra o voto dela. É verdade. Precisa de educação. É verdade. A população não só não tem educação, como ela acha legal trocar voto por dinheiro. Na maior parte dos lugares mais pobres. Então, para melhorar a vida dessas pessoas, nós vamos instituir a seguinte regra. Se o prefeito não melhorou o saneamento básico, vamos dar um exemplo. O saneamento, tem cidade no Nordeste que não tem nada de saneamento básico. Se ele continuar nos 4 anos de mandato com nada de saneamento básico, ele não pode concorrer. Ele perdeu o direito político, porque ele não cumpriu a função. Ele está ganhando dinheiro lá com o prefeito para fazer o quê? A gente sabe o que ele está fazendo. Ele está roubando dinheiro. Só que esse dinheiro que ele está roubando não é da cidade. Esse dinheiro que está roubando se ele estava em Grajaú, no Maranhão, é de Campinas, é de São Paulo, é de Joinville, em Santa Catarina. Esse dinheiro é do povo. É do povo de outros lugares. E o povo está sendo roubado. Aí sabe quando o povo percebe que está caro isso aqui? Quando ele vai comprar um celular e o celular está uma fortuna. Quando ele vai comprar uma carne, a carne está fortuna. Então as pessoas acabam não percebendo, mas eu quero diminuir o número de municípios de quase 6 mil municípios que nós temos no Brasil para no máximo 2.800.
Aí vai ter muito menos prefeito, muito menos vereador te mamando, que é isso que esses caras fazem, mamam o dinheiro público como se não houvesse amanhã, roubam como se não houvesse amanhã. Renan, mas seria uma mudança drástica reduzir assim o número de municípios. Mas se não fizer, nós seremos administrados por mais de 3 mil ladrões que já estão nos administrando hoje. São 3 mil prefeitos ladrões, que não ligam em melhorar a vida das pessoas. Não ligam. E mais, os municípios deles são sustentados com o dinheiro de outros municípios. É errado. Não tem aquele ditado velho, quem paga a banda escolhe a música? Ora, se a população das cidades que são mais produtivas estão pagando a conta, elas têm que decidir também como esse dinheiro é gasto. Só que quem decide como esse dinheiro é gasto é um prefeito corrupto de uma cidade do interior. E vai gastar como ele quer. Como ele quer. Com farra, com parente dentro do governo. Aí ele vai, e para se reeleger, ele vai fazer um festão, vai desviar dinheiro com empreiteira. São nessas cidades onde acontece muita corrupção. E onde os políticos mandam aquelas emendas do orçamento secreto, e essas emendas são desviadas. A gente tem que acabar com isso, se a gente quiser que o Brasil seja um país sério. Se não, assim, se fala, não, Renan, eu quero que o Brasil não seja sério, então não mexe nisso. E a gente continua jogando dinheiro nessa fornalha. É uma fornalha, está queimando dinheiro. E deixando um monte de vagabundo rico. Renan, o que você faria para melhorar realmente a economia? Eu vejo um Brasil muito assimétrico em regiões ricas, onde tem o agro, por exemplo, mas nessa mesma região também tem as pessoas muito pobres, no Nordeste outra realidade, Minas Gerais outra realidade, em São Paulo aqui temos outra realidade. É um Brasil muito diferente, que a gente não consegue... Quem é rico parece que cada vez fica mais rico e quem é pobre cada vez fica mais pobre. É verdade. Tem até uma música disso e é verdade, é uma pura verdade. É. O que você faria para a economia girar e quem é pobre ficar mais rico? Vamos lá, eu vou tentar ser bem rápido. O que eu vou fazer nós vamos cortar muitos gastos. O orçamento do Brasil hoje é 6,5 trilhões. Tá? Ou seja, o gasto do orçamento brasileiro num ano é 6,5 tri. É muito dinheiro. Eu preciso economizar um pedaço desse dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro é muito mal gasto. E gasto como? Renúncia fiscal. Tem um monte de empresa no Brasil que não paga imposto e não quer pagar imposto porque o governo deixa não pagar imposto. Zona Franca de Manaus é isso. A gente gasta 50 bilhões com Zona Franca de Manaus. De emenda parlamentar, a gente gasta 65 bilhões. Tá? Ou seja, tem 100 bilhões só de Zona Franca de Manaus e emenda parlamentar. A gente tem gastos, fraudes no BPC, fraudes no Bolsa Família, gastos excessivos com penduricalho e supersalário do judiciário, que é o judiciário mais caro do mundo. A gente tem... há uma indexação, e precisa ser mexida, do valor do salário mínimo com o valor do BPC, o que é incorreto, porque quem está trabalhando e tem um aumento de produtividade não pode ser refletido em quem não está trabalhando. Então, corrigindo essas distorções, eu vou economizar 250 bilhões por ano. Com esses 250 bilhões, eu começo a equilibrar as contas públicas. Equilibrando as contas públicas, ou seja, o Estado deixando de gastar tanto, os juros pode baixar. Os juros baixando, eu economizo mais 300 bilhões, por aí, 50 bi para cada ponto da taxa Selic. Com isso, sobra muito dinheiro para eu cortar imposto, e aí as pessoas, como o dinheiro vai ficar mais barato que os juros baixou, as pessoas vão consumir mais. E aí eu vou fazer uma série de reformas que a gente chama de reformas microeconômicas. São reformas que deixam a nossa economia mais competitiva. Se você quiser abrir uma empresa, uma pequena fábrica, uma startup, se você quer abrir um comércio, vai ficar mais fácil. Se você quer contratar e demitir, vai ficar mais fácil. E aí a gente começa a competir novamente com Vietnã, com China e com outros países fazendo produtos e serviços de qualidade. Fazendo essas medidas todas, a gente começa a enriquecer. Aí você vai falar, desigualdade regional, Nordeste. Pois bem, o Nordeste tem condição de se desenvolver. O agro dá para chegar no Nordeste e gerar empregos no Nordeste. E eu vou fazer no Nordeste uma coisa que chama Zona Econômica Especial. Nós vamos pegar empresas que hoje estão na China produzindo para os Estados Unidos e para a Europa, produtos industrializados, e eu vou trazer empresas que façam isso, vou colocar no Nordeste sem pagar impostos, e elas vão só exportar, para não destruir o resto de produção que nós temos no Brasil. Exportar para o primeiro mundo, igual a China fez. Vamos trazer essas empresas e vamos começar a industrializar o Nordeste. Vamos levar data center para o Nordeste, fazer energia desenvolvida, isso lá. O Nordeste se desenvolve lá, o que acontece? O governo pode parar de investir tanto no Nordeste e voltar a investir aqui no Sul-Sudeste. Tá. Aqui a gente foi esquecido. Só para lembrar aqui, para todo mundo que está assistindo, nós, em São Paulo, pagamos boa parte da conta, mas o dinheiro não volta para cá. São Paulo, em alguma medida, é roubado pelo governo federal. Depois a reforma ficou mesmo. É roubado. E, como é roubado, nós temos que resolver de vez o Nordeste para voltar também a focar na nossa região. Tá. Tudo isso seria um Brasil ideal. Não, é um Brasil... Chega lá
Um Brasil justo. Justo. Justo, vamos usar essa palavra. Você chega lá na presidência, pré-candidato, passa a ser presidente da República. Como enfrentar o Congresso daí para mudar tanta lei? Você já pensou nessa articulação, Renan? Sim, sim. O Congresso Nacional, ele vai... Hoje ele é viciado, completamente viciado em emenda. Os deputados federais ligam apenas para emendas, tá? E hoje nós temos uma alternativa. Eu posso fiscalizar a emenda deles. Se qualquer um fiscalizar as emendas do orçamento secreto, metade do Congresso vai preso. E o Congresso sabe disso. Então o Congresso está morrendo de medo. Inclusive do Lula, que está começando, ele próprio Lula, malandro que é, ele começou a fiscalizar. Eu vou acabar com esse orçamento secreto dessa maneira. O STF também tem que acabar com esse orçamento secreto. Que aí os deputados perdem essa autonomia em ser só ladrão e voltam a ter que conversar para votar os projetos, como tem que ser numa democracia. O Congresso brasileiro é um Congresso rebelde que gosta de roubar. Então a gente vai ter que botar o Congresso num cabresto. Assim como a gente vai ter que colocar o STF de volta na caixa dele. Eu vou topar compor, eu posso chamar pessoas de outros partidos para compor nosso governo, mas não para roubar e não para lotear, e sim para tocar projeto. Por exemplo, olha, eu vou fazer o Ministério da Cidade ser o Ministério da Desfavelização. Vai mudar de nome, Ministério da Desfavelização. Esse ministério, se algum partido quiser tocar com a gente a desfavelização, para tocar desfavelização, bem-vindo, não para roubar. Eu vou juntar o Ministério da Justiça com as áreas de segurança e nós vamos ter o Ministério da Guerra contra o Crime. Esse Ministério da Guerra contra o Crime, se algum partido quiser participar conosco, será bem-vindo. Então a gente vai compor, mas não compor na roubalheira. E, como recado para todos, eu não vou querer me reeleger. Eu quero ganhar a eleição para não me reeleger. Eu quero fazer essas medidas que eu falei para você, que mudam o Brasil, e vai mudar tanto o Brasil, que eu nem preciso estar lá outro mandato. Mas o seu plano é para longa data. Para sempre. E aí eu vou torcer para eleger o Kim Kataguiri, por exemplo, meu deputado menino partido. brilhante. Pessoas do seu partido isso, que mas têm a mesma mentalidade. Isso, eu não quero ficar preso ali dentro, nessa mentalidade de tipo, correr para se reeleger, porque aí todo mundo vira só populista. Eu quero ser um presidente que vai fazer todas as medidas que vão fazer o Brasil ficar muito sério e entrar para a história como um cara que mudou de vez o Brasil. Tá. E se essas medidas passarem, o Brasil vai ser um país sério, rico e poderoso. Renan, você cria um movimento lá, o maior movimento contra a Dilma, que causou daí o impeachment da Dilma. Você não é Lula. Com certeza você não é esquerda. Não sou. Você não é direita, porque não gosta do Bolsonaro Não, também. eu sou direita, sim. Mas não é o bolsonarismo. Não sim, tem o bolsonarismo na veia de jeito nenhum. Sim, eu posso dizer, você acabou de falar que é direita, mas você não fica ali no centrão? Não, centrão é uma coisa muito clara. Centrão é o político que não tem opinião e ele está na política para ganhar dinheiro. Essa é a definição do centrão. E ele vai estar com o Lula ou vai estar com o Bolsonaro. Na verdade, a diferença minha pro Centrão é o seguinte: se tem um governo do Lula, o Centrão tá dentro. Se tem um governo do Bolsonaro, o Centrão tá dentro. Qual a minha diferença? É que se tem um governo do Lula, eu tô fora, eu sou oposição. Se tem um governo do Bolsonaro, eu tô fora, eu sou oposição. Por quê? Porque são dois corruptos. Eu sou de um tempo em que as pessoas, quando viam um político corrupto, elas reclamavam. Hoje eu tô vendo um tempo em que o Lula, o filho dele tá envolvido no escândalo de corrupção, o irmão dele tá envolvido no escândalo de corrupção, e os eleitores dele aplaudem. Agora, quando vai um Bolsonaro pro poder, as pessoas aplaudem se ele tá envolvido em escândalo de corrupção. Eu sou contra os dois. Agora, eu sou de direita. Eu defendo que a polícia possa prender e matar os vagabundos que roubam a gente nas ruas diariamente. Eu defendo que os valores dos brasileiros precisam ser respeitados. Eu defendo que o Brasil ele se proteja e seja um país forte para não ser humilhado por nenhuma nação perante o mundo. Isso me coloca dentro do campo da direita. Se assim, qualquer pesquisa, qualquer professor for estudar, não, eles são de direita. Agora, no Brasil, as pessoas acham que ser de direita é gostar do Bolsonaro. Aí as pessoas têm que estudar. Você votou no Bolsonaro na época? Eu votei uma vez no Bolsonaro no segundo turno em 2018. Tá. O que te fez desencantar do Bolsonaro? Quando eu vi que ele era corrupto. Quando eu soube que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, fazia um crime chamado peculato, que era o escândalo da rachadinha, aquilo vazou e em vez dele... Eu falei, não, o Bolsonaro me parece um cara honesto. Eu acho que o Bolsonaro vai fazer o seguinte, ele vai falar pro filho se entregar e ele vai continuar o governo dele. Não, ele não fez isso. Na verdade, o Bolsonaro pegou e entregou pro STF toda a Operação Lava Jato, fez o Lula ser solto para fazer um acordo para salvar o filho dele, Flávio. Tanto que o filho dele, Flávio, foi salvo por uma liminar do Dias Toffoli e de uma liminar do Gilmar Mendes. E aí o escândalo da rachadinha não andou. Aí ele salvou o filho dele, mas entregou a Lava Jato. Ao fazer isso, o Lula foi solto, todos os corruptos que foram presos na Operação Lava Jato foram soltos e o Lula se reelegeu. Eu não consigo achar isso sério, nem certo. E se as pessoas acham isso certo, elas estão erradas.
Então, eu não vou, vamos dizer, se a maioria na direita quer cometer o erro de seguir o Flávio Bolsonaro ou o Jair, eu não vou seguir o erro deles. Eu não tenho compromisso com o erro. E as pessoas, eu quero convencer as pessoas de que elas estão erradas a mudar. Política sobre isso. Eu tenho que convencer a pessoa do erro. As pessoas não podem ficar encantadas com o erro para sempre. O Flávio Bolsonaro é corrupto. O que eu posso fazer? Eu tenho que apoiar ladrão? Então, você não é de direita, você apoia um ladrão. Poxa, não, eu não vou aceitar um ladrão. Não posso aceitar um corrupto. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre escândalos do INSS, também o Banco Master. Aliás, hoje teve prisão, que você já está sabendo com certeza. Sim. Mas o que está me chamando a atenção é o seu engajamento em rede social, aqui pelo YouTube, mas nós estamos em outras plataformas virtuais, né? Instagram, TikTok, Facebook, mas no YouTube, aqui o bate-papo tá demais, a galera apoiando você, muita gente chegando. Para quem está chegando, estou entrevistando o Renan Santos, ele que é pré-candidato à presidência da República. Esse engajamento, como que você conquistou isso? Indo para a rede social, como você tem feito esse trabalho? Porque muita gente comentando aqui, somos a verdadeira direita, o Lucas mandou também um comentário aqui, a Pretinha, somos a suprema direita, o Ronald, esse homem é um perigo, cuidado com essa conversa, Paulo. É lógico que tem muita gente que critica você também. Poxa, mas você vê que... Olha a reação de uma pessoa que é bolsonarista. Essa pessoa que falou, cuidado com essa conversa. Uhum. Ele não tem argumentos para me rebater. Então o que ele fala é o seguinte, cuidado com a verdade. Não ouça ele, fique surda, fique na ilusão. Essa pessoa, no fundo, ela tá com medo do que eu tô falando. Porque a verdade dói. A verdade dói. E eu volto a falar para essa pessoa, prove então para as outras pessoas que o senhor Flávio Bolsonaro não cometeu os crimes que ele cometeu. Até porque o Queiroz, que era o principal funcionário do gabinete dele, admitiu que, inclusive, usava o dinheiro roubado do gabinete para pagar escola e pagar contas da família do Flávio Bolsonaro. Veja, são os membros do gabinete dele que falaram, não sou eu que falou. É o COAF que demonstrou que eles sacavam o dinheiro do gabinete. Não sou eu. Tem prova? Tem prova. As provas são abundantes. Então, a pessoa quer ficar na mentira. Poxa, sabe, errar é humano, todo mundo erra, mas persistir no erro é demoníaco. Que exemplo essa pessoa vai dar pro filho dela? Quando o filho dela fala, mãe, o que é certo? É roubar ou não roubar? E a mãe, não, olha só, você não roube, mas se você for de direita, você pode roubar. É isso que essa pessoa está dando de exemplo. Se você for um político de direita, você pode roubar. Poxa, é isso ser conservador? É isso defender a família? E a galera vai falando aqui, a verdade dói, jovem, tire seu título de eleitor para pensar no futuro, a galera apoiando também, muito apoio. Como você vem conquistando esse apoio com tanto pouco tempo de partido formado, mas com um movimento grande, que já vem há muitos anos? É uma boa pergunta, tá? Nem eu sei. Mas a verdade, assim, eu suspeito. A verdade, ela incomoda, mas ela arrebata também. A verdade, quando ela bate no coração de uma pessoa que está aberta a ouvir, ela conquista. E as pessoas veem sinceridade no que eu falo. Eu vim aqui... Eu estou falando coisas que eu posso perder votos. Tem, às vezes, eventualmente, uma pessoa de direita que gosta do Bolsonaro e fala, pô, mas esse cara aí não gosta. Você é radical, isso eu já vi. Você fala o que tem que falar. Isso. Sem papas na língua. É radical no sentido de ir na raiz do problema. É corajoso. Isso. Eu sou conciliador, só que eu não vou mentir. Então eu vou ser honesto com você, mesmo que isso me custe algo. E eu acho que ao falar dessa maneira, eu acho que isso chega no coração das pessoas. As pessoas falam, tá aí, eu vou ouvir esse cara. Porque esse cara está disposto a perder naquilo que ele acredita. Uma dica que eu dou para todo mundo é: todo político que fala o que você gosta de ouvir e cuja palavra soa como música para o teu ouvido, você tem que desconfiar. Principalmente em época de eleição. Sempre. Dona Maria, isso. Eu vou te ajudar, eu vou construir um hospital, eu vou regularizar isso. Eu não caio mais nessa. Não pode cair. O político bom é o que vai virar e vai falar pra você uma coisa que você não gosta e ele vai sustentar isso pra você. E tem que ser honesto. E tem que ser honesto. Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer, exato. Porque, por exemplo, o Lula fica dando coisa pros outros. Eu vou te dar agora um botijão de gás. Não, eu vou te dar energia. O Lula tá mentindo. Vou dar um exemplo como ele tá mentindo. O Lula tá dando botijão de gás e energia elétrica pras pessoas de graça. Nunca é de graça. Ele dá isso com uma mão. Mas com a outra mão, ele agora aumentou o imposto sobre produto eletrônico. Então, se a pessoa for comprar um celular, ela vai pagar mais imposto, e é o imposto que está sustentando no fim do dia o botijão de gás que ele está dando. Ou seja, é tudo mentira. É dar com uma mão e tirar com a outra. Eu não vou virar para a pessoa e falar, eu vou te dar um botijão de gás. Eu vou falar, eu não vou te dar um botijão de gás. Eu vou fazer você ganhar dinheiro para você não precisar receber um botijão de gás. É um absurdo, em pleno século XXI, a gente está falando de dar botijão de gás para os outros. O mundo está falando de inteligência artificial, automação. Os países grandes estão indo para a Lua.
Os Estados Unidos vão para Marte com a SpaceX e a gente está falando da botijão de gás. Pô, é uma vergonha. Bolsa Família, você acredita que o povo ficou acomodado? Olha só, eu acredito que o povo ele começou a achar que isso é um direito e elas se adaptaram a esse direito de modo a vida deles ser, vamos dizer, um misto de fazer um bico e ganhar um Bolsa Família, ter um parente que recebe um empreguinho numa prefeitura. Ter mais um filho. Às vezes, mais. Exato, isso acontece. Acontece. No Maranhão isso acontece muito. Eu vou lá pro Maranhão, eu vi isso no Rio Grande do Norte. E não é que assim que as pessoas vão tendo filhos para receber, mas teve um, soma aqui, soma com a aposentadoria da avó, mora todo mundo junto. Ou seja, o Bolsa Família e o assistencialismo criaram, vamos dizer, nas pessoas um estilo de vida em que, sei lá, 70% dos recursos vem de algum auxílio do governo, 30% vem do trabalho. Qual o problema desse modelo? Que alguém está pagando isso. E sabe quem está pagando? O motoboy que está fazendo entrega, o entregador, o motorista de Uber. Alguém está ralando para outra pessoa ganhar um benefício. E esse outro alguém, na maior parte dos casos, sabe o que é? É pobre. Tem um pobre trabalhando para outro pobre trabalhar menos. Isto, para mim, é errado. E é mexer na ferida, Renan. Lógico, eu vou perder voto falando isso. Eu vou perder voto. Você vai mexer numa ferida muito grande. Sim. Só que o que eu digo? Olha, se você é um homem e uma mulher jovem, saudável, que está recebendo Bolsa Família, o que eu vou fazer é o seguinte: quando você for no CRAS para pegar o seu cartãozinho e receber o Bolsa Família, eu vou te convidar para uma frente de trabalho. Todos os municípios têm concentração de pessoas no Bolsa Família, nós vamos montar frente de trabalho. Você vai ganhar até um pouco a mais, só que você vai fazer coisas. Vamos fazer frente de trabalho em infraestrutura, alguns de limpeza. Trabalha. Ocupa a tua mente, sai de casa, participe de um trabalho com outras pessoas. Isso é uma coisa boa, vai te fazer bem para sua cabeça e para sua autoestima. E nós vamos fazer frentes de trabalho. Quem fez isso? Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos nos anos 30, chegou a ter 3 milhões de jovens trabalhando nesse modelo. Vamos fazer isso, vamos trazer uma energia de construir, não uma energia de dar. A educação realmente muda, transforma o ambiente, transforma o ser humano, isso sem dúvida alguma. Eu sou a favor disso, ao invés de dar Bolsa Família, o gás, a energia elétrica, realmente ensinar essa pessoa, dar a educação para essa pessoa ter dignidade. Sim, e meios para ela trabalhar. Meios. O Estado hoje, você tem municípios inteiros que não têm trabalho. O Estado faça a frente de trabalho, chama as pessoas que estão recebendo auxílio para trabalhar. Agora, você tem uma mãe que tem 2 filhos, ela tem um problema de saúde, tem diabetes, não consegue andar. Sim. Aí tudo bem. Sim. Não estou falando, sabe, tem e esse benefício é útil para essa pessoa. E eu não acho que os brasileiros... Porque tem que ser humano, tem que ser um humano também. Humano. Agora, um homem formado, 25 anos... quer fazer um bico às vezes e receber um Bolsa Família, você desculpa. Tem um monte de gente trabalhando de entregador, correndo risco de ser assaltado, pagando imposto para você ficar encostado. Eu não vou deixar você ficar encostado. Marmanjo e marmanja, com 25, 23, 30 anos de idade, que quer ficar levar a vida na flauta, eu não vou deixar. Vai ter frente de trabalho, vão ralar e vão gostar. Porque vai trabalhar, o trabalho dignifica. Tem que ser assim. Senão eu estou desrespeitando... Volto a colocar milhões de brasileiros que estão se matando de trabalhar. Teve um menino hoje que eu encontrei no Parque Taquaral, era um fã nosso. Ele trabalha numa empresa aqui em Campinas e nas horas vagas ele trabalha de entregador. Ele trabalha 7 dias por semana e aí fazendo uma poupancinha para ele. Pô, esse cara... Eu vou desrespeitar esse cara muito se eu não fizer nada sobre esse assunto. Muito. Você quer ser presidente. Dito isso, quer ser? Muito. Eu vou mudar o Brasil se eu for presidente do Brasil. Ganha. A primeira ação que você faz quando entra? Eu vou decretar estado de defesa no Brasil. O que seria isso? Estado de defesa é o seguinte, para quem está nos assistindo, o estado de defesa ele é um status que você coloca o país, em que eu terei, através das Forças Armadas e do poder de polícia, uma capacidade especial de enfrentar um inimigo interno que o Brasil está passando. Hoje esse inimigo interno é muito claro, chama-se crime organizado. A gente tem 23 milhões de pessoas que moram em regiões dominadas pelo crime organizado. Esse crime organizado impõe sua própria lei. Ele fatura bilhões com droga, com extorsão e com serviços ilegais que ele tem nessas regiões. E esses caras precisam ser destruídos. Então, as polícias e as Forças Armadas, através do comando central do comandante em chefe, que é o presidente da República, vão eliminar esses criminosos ao longo de 1 ano. E nós vamos colocar o Brasil em estado de defesa nas regiões em que o crime organizado domina. Eu vou limpar o Nordeste, eu vou limpar o Rio de Janeiro, eu vou limpar São Paulo do PCC, eu vou limpar o Porto de Santos, Sorocaba. Tem gente do PCC atuando. Aqui em Campinas tem gente do PCC atuando. Vamos limpar o Brasil do crime organizado. E aí, destruindo o Brasil do crime organizado, reduzindo o número de homicídios para números baixíssimos, tornando o Brasil seguro para andar novamente.
o Brasil pode respirar e a gente pode cuidar das outras coisas. Especialmente pegar essas pessoas que moram na favela, e você falou uma coisa muito boa, tem que ser um governo humano. Pegar quem mora na favela e falar, agora eu vou transformar sua favela num bairro, agora eu vou levar a educação séria para sua favela, eu vou levar empresas para sua favela, eu vou fazer você ser uma pessoa digna, e a dignidade vem através do respeito que o Estado vai dar a ela. E não da humilhação que ela passa em ser abandonada e ser, no fim, administrada de maneira ilegal pelo crime organizado. Isto é uma política de Estado de verdade. E essa é a primeira coisa. Hoje não é no dia 1 mais, né? A aposta é no dia 5 de janeiro. No dia 5, eu não vou nem ficar fazendo muita festa. Estado de defesa. Estado de defesa, vou pegar o avião, eu vou ir para a cidade de Santa Quitéria, lá no Ceará, depois eu vou para Fortaleza, no Ceará, e vou começar, junto com as Forças Armadas e com as polícias brasileiras... Já tem tudo em mente. Eu vou começar a destruir esses caras lá. Vou sair de lá, eu vou para Bahia, eu vou sair da Bahia, eu vou para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, as forças da polícia aqui de São Paulo vão intervir lá no Porto de Santos, que está tomado pelo PCC, as forças policiais nossas e as forças de fronteira lá no Mato Grosso do Sul vão fechar a rota caipira, que passa a rota de entrada de droga. Nós vamos botar todo o Brasil nessas operações. Se você é um policial que está nos assistindo, o seu sonho vai se realizar. Nós vamos acabar, nós vamos passar rapa nesses caras. E aí a gente passa a respeitar mulher que anda na rua e tem medo de ser assaltada, mulher que tem medo de ser, não posso nem falar, é um crime muito pesado, mas violentada por membros dessas facções que cometem esse tipo de crime. Criança que vai para a escola e tem medo de ser cooptada pelo crime. E a gente vai tornar o Brasil, assim, o Brasil já deixa de ser um país selvagem, como ele é hoje, e passa a ser habitável. Não é nem o país ideal, mas já é habitável. Depois do habitável, agora vamos fazer ele ficar rico. Vamos fazer ele ficar bom, até ele ficar muito bom. Renan, tá. Primeiro passo seria isso. Se fosse para cortar um imposto, qual você cortaria, assim, na boa, logo de cara? Tem impostos que não precisariam existir. Né? O IPTU é um imposto que não precisaria existir. Você é um imposto acredita? Não, porque o IPTU, no fundo, ele está taxando a propriedade. Então, você, quando tem um apartamento, você tem, na verdade, você paga um aluguel hoje. Mas vai para a prefeitura. Mas a Que prefeitura acaba voltando para outras coisas. Mas aí eu pergunto para você, então você é dona do seu apartamento, da sua casa que você mora? Em São Paulo o IPTU é tão alto que se uma pessoa não conseguiu alugar o apartamento, uma casa, de repente ela está devendo para o município toma de você. O IPVA eu acho um absurdo também. Sim, mas o IPVA faz sentido em alguns lugares, tem uma alíquota pequena. Por exemplo, o nosso deputado federal Kim, ele entrou com um projeto para fazer o IPVA cair para 1%. 1%, uma merreca. Excelente. E aí, o que é baseado esse 1%? No peso do carro, como é nos Estados Unidos. Porque o IPVA tem que ser um imposto para fazer com que a rua fique circulável. Logo, se um carro é leve, ele paga menos imposto. Se um carro é pesado, ele paga mais, mas não muito mais, igual a gente está pagando hoje. E aí, mas Renan, de onde você vai tirar esse dinheiro? O Kim Kataguiri, o nosso deputado, ele propõe redução de gastos com publicidade do governo. São bilhões de gastos com publicidade. Tira o gasto de publicidade do governo, você economiza com esse gasto, e do outro lado você entrega a redução do IPVA. E aí todo mundo vai poder, até consumir mais carro. Você poder comprar um carro novo, um carro elétrico, você renova a frota, melhora a qualidade do oxigênio, porque você vai ter uma frota que polui menos. É melhor para todo mundo, certo? É melhor para a indústria automobilística, é melhor para o meio ambiente, é melhor para as contas públicas, é melhor para as pessoas. Por que a gente não faz? Bom, a gente fez, a gente entrou com o projeto. Então, claramente é um imposto que eu reduzia. E, no geral, eu reduziria a alíquota de tudo. Do imposto de renda ao imposto sobre circulação de mercadoria. Assim, você acha que daí a conta fecharia? Primeiro eu tenho que cortar o gasto. A gente tem sempre aquela discussão. Você vai cortar o gasto primeiro ou vai baixar o imposto primeiro? O Brasil está com quase 90% de dívida nos próximos 2 anos. Sim. A dívida está estourando. É muito financiamento. O Brasil está Como a gente resolve isso? Eu tenho que cortar o gasto e dividir e diminuir os juros que a gente paga na conta Selic. O juro só diminui se as pessoas que compram títulos brasileiros perceberem assim, o Brasil vai pagar. Pensa assim, pessoa que está assistindo, para não parecer abstrato. Se você está devendo muito na praça, está com o nome sujo, você não vai conseguir pegar um dinheiro com juros baratos no banco. Você vai ter que ir num agiota. O agiota vai te cobrar uns juros muito caros e vai te bater se você não pagar. O Brasil está hoje no agiota. Então o Brasil, como ele tem fama de gastão e não consegue pagar as próprias contas, ele tem que pagar uma taxa de juros absurda. Então o que nós vamos fazer? Vamos mostrar para todo mundo, eu consigo pagar a conta, eu vou reduzir gasto estúpido e agora eu não vou pagar um juros tão alto. Não pagando juros tão alto, reduzindo a taxa de juros que nós pagamos, a famosa taxa Selic, o juros vai ficar mais baixo, não só para o Brasil, mas para as pessoas. E aí, com juros mais baixos, as pessoas consomem mais. Isso tem um efeito positivo. E também, reduzindo esses gastos todos, eu posso cobrar menos impostos. Então, eu vou começar cortando primeiro os gastos, depois cortando imposto. Você acredita que hoje o Brasil está polarizado ou manipulado? Nossa, grande ponto, manipulado. Porque polarização não é necessariamente ruim.
Você pode ter dois lados bem construídos, só que você não tem dois lados de verdade. Eu desafio as pessoas que estão nos assistindo, deve ter fã do Lula, do Bolsonaro no chat. Fale 3 propostas para 2026 do Flávio Bolsonaro e 3 propostas do Lula. Não vão lembrar porque não tem. O Lula não propôs nada, nem o Flávio Bolsonaro. Se eles não propuseram nada, e não tem nada a propor, então as pessoas só gostam deles. E se as pessoas só gostam por um exercício de afeto, de amor, eu amo o Bolsonaro, eu amo o Lula, então vocês são manipulados emocionalmente, porque o Lula não ama vocês, nem o Bolsonaro ama vocês. Eu acredito também que seja manipulado pela seguinte questão, Renan, as pessoas não conseguem enxergar o Banco Master. Sim. Estourou a bomba agora, mas a bomba não é de agora. Sim. É de antes. Sim. Vem de antes. Sim. A questão do INSS. Estourou a bomba agora, no governo Lula. Mas não aconteceu no governo Lula apenas. E as pessoas não conseguem enxergar isso. E quem é de extrema-direita ou esquerda, aí sim começa a falação, né? Não, é porque é por conta do governo petista, tal. Mas não consegue enxergar que começou lá na época do governo Bolsonaro. Sim. É incrível isso. Os 2 escândalos. E, a verdade, as pessoas não estão revoltadas com os 2 escândalos, porque esses 2 escândalos pegam os 2 governos. Exatamente. E pegam membros dos 2. Então, só que eles não conseguem. Não, quando um é está do lado assustador. de lá, não consegue enxergar isso. Por exemplo, não adianta você falar. Não, tanto que assim, eu pergunto para os bolsonaristas que estão no chat, por que vocês só falam de um pedaço do escândalo do Banco Master? Porque a turma do PT está envolvida no escândalo? Tá. O escândalo do Banco Master começa com um produto financeiro fraudulento chamado Credit Sexta, lá na Bahia, com o PT da Bahia. E depois a turma do Vorcaro, que é o dono do Banco Master, ele começa a comprar, né, através de contratos, figuras do governo Lula. E ele se reuniu 3 vezes com o governo Lula. Então aí um bolsonarista, pera. Então é pra xingar o escândalo do Master, né? É um escândalo do petismo. Aí eu viro, calma, homem. Vamos lá. O escândalo cresce e estoura quando o Banco Master faz relações dentro do governo Bolsonaro com o Ciro Nogueira, consegue uma MP que beneficia eles para que eles fizessem ainda mais crédito consignado fraudulento, que foi uma MP que foi emitida em 2022 no governo Bolsonaro. Eles dão dinheiro para as campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio aqui em São Paulo. Eles têm relação com igrejas ligadas ao bolsonarismo, como a Igreja Lagoinha, lá em Minas Gerais, que é uma igreja ligada à direita. Políticos de direita estão envolvidos. Escândalo de INSS. Pegaram muita gente do PT no escândalo do INSS. Sim, pegaram também a mesma Igreja Lagoinha no COAF envolvida. E parece que o escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro tem relação com o escândalo. Então, é um escândalo que mexe nos dois. Aí as torcidas organizadas ficam... eu não sei o que fazer. Eu acho que eu não vou falar desse assunto. E é o que acontece. Eu vi a Tabata Amaral. Tem muita gente que acha, ela é uma política séria e tal. A Tabata Amaral gravou um vídeo sobre o Banco Master, só falando de onde pegava a direita. O Nicolas Ferreira, tem muita gente que gosta dele. Olha só esses petistas. Entendi. Cada um conta o seu recorte. Que tal a gente contar toda a história? Que basicamente a classe política brasileira, junto com o STF, junto com o Centrão, roubou vocês. Sabe, vocês todos foram roubados por gente de esquerda e de direita. Quando foi pra roubar com o Banco Master, tinha cara com bandeira do Brasil e cara com bandeira vermelha te roubando. Só que a pessoa não quer, a pessoa quer acreditar que o cara de bandeira verde e amarela, que roubou, no caso do Banco Master, no fundo ele roubou de direita, ele roubou patrioticamente. E o comunista, o cara do PT, não, ele roubou, mas foi pra transformar o Brasil em Cuba. Você é presidente, sim ou não? Sim. Com certeza. Com certeza. O maior da história do Brasil. Então... aproveite esse momento para falar, então, com quem te ouve, gosta de você e segue os seus ideais. Você foi levado a crer desde que você nasceu que o seu país não vai dar certo, que talvez a grande sorte que você vai ter é viver de aluguel na casa de alguém, que você vai ter que se contentar em andar com um carro velho, com um celular velho, e que você vai ver as notícias sobre os outros países, né, com países indo para o espaço, guerras envolvendo países sérios, produtos que foram desenvolvidos em países sérios, novas tecnologias, e você é só um espectador, talvez torcendo para o Brasil na Copa do Mundo ou para um famoso que você gosta. A vida não precisa ser assim. Sua vida não precisa ser um barraco numa favela. Sua vida não precisa ser um subemprego. Sua vida não precisa ser sonhar para comprar um celular parcelado. Sua vida pode ser muito maior. O futuro é glorioso. Só que o futuro depende da sua ambição. Se sua ambição for construir um Brasil melhor, que vai refletir na vida da sua família e na tua vida, tenha essa vontade e escolha um caminho certo, não um caminho do menos pior. O caminho do menos pior, já existe muita gente por aí. Não vota no fulano, não vota no cicrano. Eu estou falando só, dá pra ser muito diferente, mas muito melhor. Só que você vai ter que dar o primeiro passo. Eu dei o meu primeiro passo, eu montei um partido político, estou me colocando aqui, e os melhores jovens do Brasil estão comigo. A minha pergunta pra você é, quando você vai dar o seu primeiro passo?
Se você der, saiba que tem outros que já estão conosco e juntos a gente vai construir o Brasil que você sonha. E um Brasil muito melhor e muito mais poderoso que você jamais viu.